Vamos supor que o Flamengo chegue hoje lá e fale assim, ó, São Paulo tem a prioridade de compra, tá? Vai exercer a prioridade de São Paulo, não tem como contratar hoje. Como comprar. Só se fizer uma outra dívida que a gente está criticando tantos clubes aqui que fazem. Aí o Flamengo vai lá e faz assim, ó. Com a vantagem, Lelê, ele já fez puxa para o jogador. Como é que ele paga a dívida. E aí a vantagem do Flamengo é que ele já seduziu, essa informação que eu tenho no cara do São Paulo. O Marcos Antônio ficou muito impressionado com a proposta do Flamengo. Nação flamenguista, a mídia paulista discutindo aí essa questão de Marcos Antônio, né? Começou a ganhar força nos últimos dias, né? Por quê? Porque o Flamengo tinha interesse, né, já de algumas temporadas atrás em Marcos Antônio, né? Um jogador que já vinha chamando a atenção do Flamengo, um jogador que já vinha sendo monitorado ali pela a equipe de scout do Flamengo, vinha chamando a atenção e parece que agora o Flamengo vai intensificar mais para tentar essa negociação. Por quê? Primeiro que o São Paulo está tentando ali Alan, do Flamengo, né? Claro, eu sei que não vai ser um jogador por outro, né? Segundo, São Paulo não vive uma situação financeira das melhores. Inclusive, a gente trouxe em alguns vídeos anteriores aqui, né? São Paulo vive uma situação financeira bastante complicada, né? Então, o Flamengo pode sim fazer uma troca ali por Alan e voltar alguns milhões, né? Vale ressaltar que o São Paulo tem a opção, né, de compra do jogador por cerca de entre 4 e 5 milhões de euros, né? Que vamos ser bem realistas, pessoal. Os valores são bem abaixo do mercado, né? Mas muitos, inclusive a imprensa paulista, destaca que hoje o São Paulo não tem dinheiro para fazer isso, né? São Paulo que está nesse tumulto, vai ser votada a questão do impeachment, né? Por isso que o Flamengo não tá tão firme nessa negociação. Mas a mídia paulista já começa a discutir. Eu vou ser bem realista. Eu acho que é um jogador que chama atenção. É um jogador que, pelo que eu estou entendendo aí da mídia paulista, o jogador também gostou da proposta do Flamengo, né? Não vale só a pena o time gostar, né? Se o jogador não quiser ir, muitas vezes a vontade do jogador vale mais do que qualquer vontade, né? Às vezes o clube não quer vender, mas o jogador querendo, dificilmente ele fica no clube, né? Então, pelo que eu estou entendendo aí da imprensa paulista, a imprensa paulista já repercutindo, né? E o jogador gostou da proposta, né? Então, isso é um bom sinal. É um bom sinal. É um jogador que é jovem, é um jogador que tem vitalidade, é um jogador que, sem sombra de dúvida, chega para somar aí, caso venha, né? Chegava para somar esse elenco do Flamengo, que essa temporada, pessoal, essa temporada é complicada. É uma temporada longa, a temporada começa antes. Não vamos se enganar porque está começando antes. Tem muita gente achando aí que vai ser fácil. Não, pessoal, está começando antes porque tem Copa do Mundo, vai paralisar o futebol, mas quando volta a todo vapor, né? E essa questão aí de Marcos Antônio, sem sombra de dúvida, é um jogador de qualidade. Se vier para o Flamengo aí, eu acho que o Flamengo ganha bastante com essa contratação, né? Temos que ver se realmente São Paulo vai querer, se o jogador vai querer. Pelo que eu estou entendendo, o jogador já demonstrou interesse, né? Sabe que está no local e, pessoal, que o tumulto está grande, que é o São Paulo, né? E a imprensa paulista já começa a discutir, né? O que o São Paulo vai fazer para segurar uma investida do Flamengo. É difícil, né? O Flamengo com dinheiro em caixa, o Flamengo tem boas relações com o São Paulo, então a tendência é que essa negociação avance, né? Vamos reagir aí, deixando nossa opinião. Pessoal, o crédito do vídeo vai para o canal Oeste Sport, link na descrição, vale a pena vocês lá acompanhar. Vamos ver o que é que eles estão falando sobre esse assunto. Esperando o neném, fica assim, chegou. Não acreditar, Milton, não acreditar. Ó, a gente tá falando do Corinthians, eu queria fazer um pupurri aqui de notícias. O Corinthians, Lele, a gente trouxe também ontem, que tá monitorando o Alisson do São Paulo, né? E aí colocou alguns jogadores aí na troca. E ainda falando de São Paulo, que pode perder o Alisson pro Corinthians, surgiu a informação agora no Globo Esporte que o Flamengo voltou a carga no Marcos Antônio do São Paulo, né? Já tinha demonstrado interesse antes, mas voltou as atenções
para o Marcos Antônio. Pode colocar o Alan, volante, também na negociação, né? O São Paulo também já tinha demonstrado interesse no Alan. Então tem esse imbróglio também que pode acontecer. E ainda falando de São Paulo, ontem surgiu a informação de que o Rodriguinho já está praticamente vendido para o Red Bull Bragantino. Rodriguinho meia, que tem contrato até o final desse ano, né, de 2026, não foi procurado para renovar, o que eu acho errado, porque é um jogador com potencial, né? O Facincani até fala que quando ele entra bem, realmente. Sim. Foi prejudicado por lesões, é verdade, no ano passado, mas quando entra, tenta fazer alguma coisa diferente. Então São Paulo deve negociar aí com o Bragantino o Rodriguinho em definitivo. E além disso, com a saída do Rodriguinho, né, que pode acontecer em breve, né, nas próximas horas, tem o Dória, né, o zagueiro Matheus Dória, que já jogou no São Paulo em 2015, né, ele foi emprestado pelo Olympique de Marseille naquele ano. São Paulo tentou ficar com ele porque ele fez uma boa temporada. Dória revelado pelo Botafogo. Isso, foi revelado pelo Botafogo. E o São Paulo está trazendo ele de volta. A informação do Jorge Nicola de que já está tudo acertado com o Dória. Então o zagueiro chegando aí no São Paulo também sem custo do México. Então, esse pupurri de Dória agora virou jogador. Mas o São Paulo vai ter que abrir o corpo para segurar o Marcos Antônio. A informação que eu tenho é que o Flamengo conversou com ele, fez uma proposta para ele que balançou o garoto. E o Flamengo, a gente sabe que pode fazer isso. Não é difícil. Ninguém vai falar, nossa, o Flamengo fez uma proposta. Mas tem contrato. Mas, assim, a gente sabe como é que o futebol funciona, né? O Flamengo não é de hoje, eu volto a repetir, pessoal. O Flamengo não é de hoje que monitora a situação de Marcos Antônio, né? Antes mesmo dele vir para o São Paulo, o Flamengo já entrou em negociação. Claro, ele preferiu vir para o São Paulo por quê? Porque era titular, ia ser titular absoluto. Ninguém conhecia o futebol dele, mas agora que todo mundo conhece, vai ser difícil, viu? Sobre isso aqui várias vezes, mas diz que ele sentiu a pressão, sentiu a oferta, vamos dizer assim, sentiu a oferta. Então eu acho que o São Paulo devia focar primeiro, Alemão, nesse momento. Eu não vejo São Paulo. Calma, Lelê, fica calma, Lelê, calma. É no São Paulo, não é no Corinthians. Não é vocês não precisam também externar as coisas. Finge que nada aconteceu. Mas um barulho desse não dá pra fingir. Parece que caiu uma marmita. A Lelê caiu a marmita dela. Marmita? Vocês vão ter que gastar. Vai ter que gastar, Alemão. Com salário. Eu acho que, de repente, um novo contrato pra ele, entendeu? Uma valorização, um maior tempo de contrato. Mas o contrato atual dele vai até quando? Então, é isso que eu tô tendo, porque ele tá meio enrolado, porque ele não é do São Paulo em definitivo. Ele tá emprestado, mas o São Paulo tem a prioridade de compra. Né? Prioridade. Que é prioridade. Mas, prioridade de compra, um valor já definido. Eu vou procurar aqui. A questão é o seguinte, vamos supor que o Flamengo chegue hoje lá e fale assim, o São Paulo tem a prioridade de compra, tá? Vai exercer a prioridade de São Paulo, não tem como contratar hoje. Como comprar. Só se fizer uma outra dívida que a gente está criticando tantos clubes aqui que fazem. Aí o Flamengo vai lá e faz assim, com a vantagem, Lelê, ele já fez puxa para o jogador. Como é que ele paga a dívida. E aí a vantagem do Flamengo é que ele já seduziu, essa informação que eu tenho no cara do São Paulo. O Marcos Antônio ficou muito impressionado com a proposta do Flamengo. Parecido com o caso Caio Jorge, né? A proposta diz que foi um negócio que o moleque até se arrumou na cadeira, gente. E aí... Não, sem sombra de dúvida, pessoal, quando o Flamengo tenta negociar um jogador desse, o jogador é informado, um exemplo, se ele ganha um X no Flamengo vai ganhar 2 ou 3, né? Isso aí realmente deixa o cara balançado, né? E outra coisa, ele vai vir para um time organizado, um time que não tem tumulto, não tem bagunça, paga em dia, né? Não tem transfer ban, não tem polícia. É diferente, né, pessoal? Como é que o São Paulo vai exercer a opção de compra? E faz sentido o interesse, inclusive, no Marcos Antônio, porque falavam muito do interesse do Flamengo também no Bidon, que é esse jogador de meio de campo aí, só que o Bidon tem um contrato já que assegura mais o Corinthians, né, ali com multa e tudo mais. Mas ele é do Corinthians, né? É diferente, o Marcos Antônio não é do São Paulo. Por isso mesmo, para tirar do Corinthians o Breno Bidon é mais difícil do que o Marcos Antônio do São Paulo. E só para completar a informação, Lelê, ele está emprestado até o meio desse ano, Marcos Antônio, e com obrigação de compra em caso de batida de metas. Ele bateu as metas no ano passado, então São Paulo vai pagar 26 milhões de reais para Lazio, né? Então é isso. É pouco, hein? É pouco. Pro Marcos Antônio daria para... Ficou de graça, hein? Muito pouco. Ficou de graça. Pelo que ele mostrou, Lógico. Mas é aquela coisa, poucas pessoas conheciam o Marcos Antônio. Exatamente. Ninguém sabia que ele ia chegar se ele nesse chega nível. E joga como um jogador que não vinga, iam falar assim, não deu certo. Eu lembro dele bem, jogando bem
até na época da pandemia, muito bem no Shakhtar. O Shakhtar, o Shakhtar fez boas campanhas na Champions e ele era o motorzinho desse meio campo do Shakhtar. E depois que ele desperta atenção para jogar no futebol italiano. Então, cara, eu até, assim, tô surpreso, 26 milhões de reais só. É barato, hein? São 4 milhões de euros, né? Convertendo. Cara, só pode ter que resolver isso aí. Não, resolveu. É a obrigação de compra. São Paulo deu sorte de pegar um jogador que não tinha... E ele é pequenininho, 1,66 m. Não, mas pra função dele não tem problema. Ele compensa a altura Ele joga bem. É igual o Mineiro. com a O Mineiro dinâmica. tinha também. Exato, o Mineiro. Ele é muito bom jogador. Eu também acho. Ele é muito bom Gosto jogador. dele. Mas aí o que vai também agora, né, beneficiar o São Paulo é que tem essa prioridade em contrato, porque por esse valor Claro. seria muito fácil o Flamengo chegar lá no Shakhtar e oferecer. Mas é uma prática hoje, né? Os clubes normalmente pegam jogadores emprestados já com essa condição, né? Com essa cláusula de compra eu acho que tem que ser atrelado assim. ao contrato, senão não tem sentido. Porque senão acontece dele se destacar por outro time e outro Você levar. pega um jogador emprestado sem essa cláusula, o cara estoura, quem tem mais dinheiro depois leva. Não, e caso o Flamengo chegue na Lazio, o São Paulo paga 26, eu pago 50. Não pode, porque tá no contrato. Tá no contrato. Pode quebrar o contrato. Realmente tem essa questão aí. Claro que o Flamengo não pode ir com a Lazio, né? Mas um exemplo, o Flamengo pega esses 50 e oferece ao São Paulo, né? São Paulo vai quitar a dívida e ainda vai ficar com mais da metade, né, do valor, né? E vamos ser bem realistas, o São Paulo quer ala, né? E não tem dinheiro para contratar. O São Paulo não tem dinheiro aí para já ceder essa opção de compra. Vamos ser bem realistas, né, pessoal? O Flamengo pode até pleitear a contratação do jogador, mas é negociando com o São Paulo, e não mais com Não mais com a Lazio. Aí o São Paulo abre mão. Sim. Falou, eu vou pagar 12, você pega os 4 e devolve lá pra Lazio, o restante fica pra você, eu quero o jogador agora. Essa é a negociação. O nosso Felipe faz assim, canta assim pra mim, ó. Porque ontem foi uma tragédia a bolsa. Ih, rapaz. Mas estamos recuperando hoje. Ibovespa subindo 0,42. Conselheiros que estão brigando por essa idiotice na política do São Paulo, de mantém, não mantém o Casares, se eles deixassem de perder tempo 5 minutos do dia deles para se juntar e conseguir investidor para pagar os 4 milhões do Marcos Antônio, tinham que fazer para ontem. Se eles pensam no bem do São Paulo. Também acho. Para ontem mesmo. Se eles pensam na dignidade da instituição, mesmo que o cara só queira ir lá no São Paulo, que é o que eu falo, para tomar banho de sol na piscina. Tem problema, amigão. Mas a manutenção do seu banho de sol na piscina depende do futebol. E você deveria ter a hombridade, você que está dentro do clube, pensando no bem do clube, de tirar 5 minutos do seu dia e captar 5, 6, 7 investidores, qualquer um, faz um pacote, e pegue o Marcos Antônio. Ele vai dar muito retorno ao São Paulo esportivo. Deveriam resolver essa questão, em vez de ficar conselho consultivo, com aquele bando que tá lá que não faz nada, só é um atraso de vida pro São Paulo para resolver as pendências que o Casares tem a resolver. Entendeu? Então, se pensassem no que é mais importante ao São Paulo, essa história teria sido resolvida. E o Dória, ele fez uma campanha boa, ele é ídolo no futebol mexicano. Sim. Né? O Santos Laguna. Pois é, pessoal, a imprensa paulista discutindo essa questão aí de Marcos Antônio no Flamengo, né? É uma notícia que saiu, né? Todo mundo acho que está acompanhando. Claro, pessoal, a gente quando fala aqui de contratações de jogadores, né? A gente sabe também que tem muitos clubes aí que não vivem situação financeira tão boa, né? É um fato, é uma realidade, né? A situação financeira de alguns clubes são péssimas, né? E o São Paulo é um desses times, né? São Paulo é um desses clubes, né? E então, sem sombra de dúvida, o Flamengo atrás aí de... Primeiro que o São Paulo que entrou em contato com o Flamengo, né, pessoal? São Paulo entrou em contato com o Flamengo, querendo a negociação ali de ala. É um jogador que não vem sendo aproveitado no Flamengo. Vamos ser bem realistas. É um jogador que a gente sabe que não caiu bem com a camisa do Flamengo. É um jogador que é negociável. É um jogador que o Flamengo já deixou bem claro que vai negociar. Ele não vai jogar essa temporada no Flamengo. E o São Paulo demonstrou interesse em ter o jogador, né?
Então o Flamengo aí achou que pode envolver Alan, pode envolver Marcos Antônio numa possível negociação, né? A imprensa paulista destacando, né, que os valores são baixos, que o Flamengo já teria até consultado o jogador e o jogador ficou bastante balançado. Isso aí a gente sabe que é normal, pessoal. Dificilmente você vai resistir uma proposta do Flamengo. Porque quando o Flamengo faz uma proposta para um clube, para um jogador, tem vários pontos a ser citado, pessoal. Quando eu digo vários pontos, é vários pontos mesmo. Primeiro, vai ganhar mais. O jogador vai ganhar mais. Ele ganha X no São Paulo, ele vai ganhar 3 ou 4X no Flamengo. No São Paulo o ambiente é péssimo. No Flamengo o ambiente é muito bom, né? É uma verdade. O ambiente do Flamengo é um dos melhores possíveis no futebol, do futebol brasileiro, né? É o ambiente do Flamengo, né? É um time que disputa as principais competições do futebol brasileiro, não só como favorito, mas sim como grande favorito, como o bicho papão, né? Então, sem sombra de dúvida, a gente sabe aí que quando o jogador enxerga isso, sabe que o Flamengo é favorito a ganhar tudo, sabe que o Flamengo é um dos times dificilmente você vê turbulência, dificilmente você vê torcida, você vê polícia no CT, paga em dia, paga salários bons, você vai ganhar visibilidade. Então, o cara se sente atraído por isso aí, né? Então, sem sombra de dúvida, se Marcos Antônio realmente quiser vir jogar no Flamengo, eu acho que seria uma boa para ele, para o Flamengo. Eu vou ser bem realista, para o São Paulo, porque o São Paulo, consequentemente, vai ganhar bastante dinheiro nessa negociação, né, pessoal? Por que eu estou dizendo isso? Porque São Paulo vai contratar por 4 milhões de euros. Difícil, o São Paulo não vai pegar ali 10 milhões de euros nele. Com certeza o Flamengo oferece 10 milhões de euros em Marcos Antônio, né? Não sei os padrões da negociação, né? Por exemplo, mandar Alan e mais 5, né? Talvez Alan vala 5, não sei, né? Então, é um jogador que a imprensa paulista está destacando aí, que talvez já tenha esteja até pensando realmente de ir para o Flamengo, mas nesse momento está paralisado essas negociações, porque a gente sabe o tumulto que está no São Paulo, né? Votação de impeachment, muita coisa envolvendo lá o São Paulo, né? Mas o torcedor do Flamengo já conhece o jogador, já aprovou a negociação, né? Inclusive, Marcos Antônio já era para ter vestido a camisa do Flamengo algumas temporadas antes. Não deu certo, né? O Flamengo iniciou algumas negociações e até a última proposta que o Flamengo fez, ele preferiu, né? Preferiu ir para o São Paulo, né? Talvez não conhecia direito o futebol brasileiro, sabia que no São Paulo talvez ele fosse titular, né? No São Paulo ele ia ser titular, já no Flamengo ele não tinha tanta certeza assim, como não tem. O Flamengo ele sabe que vai vir, mas titular ele não tem certeza, pessoal. Não tem certeza. É um jogador para compor o elenco, né? Principalmente no Flamengo, que o meio campo do Flamengo hoje é um meio campo onde, vamos ser bem realistas, né? Ainda se fala também, né? Que o Flamengo ainda poderia fazer uma proposta para Almada, né? O Palmeiras já fez essa proposta, né? Tem muita gente dizendo aí que o Flamengo poderia, né? Poderia fazer uma proposta para o Almada, né? Não sei, né? É muito jogador, né? A gente sabe que tem muito jogador aí no mercado, mas Marcos Antônio, a equipe de scout do Flamengo já sabe, e o Flamengo pode ir forte aí nessa contratação. Eu sei que tem muito São Paulino aí preocupado, né? Mas, pessoal, eu vou ser bem realista. O São Paulo não tem condições de segurar Marcos Antônio, né? Não tem o dinheiro para investir, como muitos estão dizendo aí, né? E ainda pode ganhar em cima da negociação, né? E eu vou dizer aqui o que é que conta. O principal, o fundamental. O jogador. Se o jogador quiser vir para o Flamengo, dificilmente o São Paulo segura, né? Se o seu staff, se o jogador quiser vir, pode dar como certeza aí Marcos Antônio no Flamengo, né? O cara olha para o time. É polícia, é votação de impeachment, é a torcida pegando no pé, salários atrasados, é tumulto.
Aí vê para o Flamengo. Não tem nada disso, pessoal. O cara ganhando 4, 5 vezes a mais. Vocês ainda têm dúvida? Eu não tenho dúvida. Pelo contrário, eu até entenderia se eu fosse São Paulino e visse uma situação dessa, né? A gente também tem que entender, né, o lado do ser humano, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião. Você aceitaria Marcos Antônio? O que é que você acha aí desse meio campo do Flamengo com o Marcos Antônio? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Se inscreva aí no canal Fla News. E até a próxima, pessoal.